Professor, é, a aula vai ser gravada? Já está sendo gravada já. Depois eu vou disponibilizar na semana, provavelmente na semana 1, tá, pessoal? Na semana 1 eu escrevo lá reposição, tá bom? Eu aviso vocês lá no grupo qual semana eu vou colocar. Certo? Já está sendo gravada a nossa aula. Nós temos um número considerável, né, para ser um feriado e logo pela manhã, 50 alunos já na aula, isso é muito bom. Bom, pessoal, vocês não estão assustados ainda, não, né? Calma, espera chegar no final do ano, tá bom? Aí vocês assustam um pouco, tô brincando, pessoal. No início eu sei como é que é, vocês às vezes, principalmente quem está há um tempo aí fora de uma sala de aula, tá bom? Conteúdos na área da saúde em si, que a gente aqui, todos nós somos da área da saúde, algumas disciplinas, realmente, no início, ela parece algo, assim, totalmente fora da nossa casinha, mas, com o tempo, a gente vai se adaptando, tá? A gente vai se familiarizando com o nosso conteúdo, não só em funções vitais, mas outras disciplinas também, tá? Inclusive o pessoal também da estética e cosmética, tá bom? E a parte da radiologia, que são tecnólogos superiores, tá? Então, vocês também vão trabalhar com parte da área da saúde também. Então, vocês estão vendo aí a minha disciplina, provavelmente e a da Poliana. Deixa eu desativar o microfone aqui de vocês, só um minuto. Prontinho. Pode perguntar no chat, tá, pessoal? Eu desativei, por enquanto, o som de todos, porque estava dando muito eco aqui, alguns barulhos aqui. Aí pode fazer pergunta no chat aí, tá bom? Questionamentos que eu vou estar respondendo aqui com vocês. Bom, pessoal, vocês viram lá que parte de slide, algumas aulas gravadas, PDF do nosso livro principal, questionários, tá bom? Alguns estranharam um pouco da linguagem, e é aquilo mesmo, pessoal. Dentro da área biológica, as linguagens dentro da literatura são naqueles processos mesmo, tá bom? E, professor, mas a sua linguagem às vezes é diferente na aula. Pessoal, a forma de transmitir eu tenho que ser o mais nítido possível para vocês captar, tá bom? Não adianta eu só falar do meu entendimento mastigadinho para vocês e chegar depois futuramente, quando vocês lerem um artigo, lerem uma biografia, fazer uma prova de concurso que seja, vocês encontrarem uma linguagem mais científica, né? E bem específica, técnica, tá? Na hora das questões, tá bom? Por isso que a gente sempre compartilha tanto um PDF de um livro, de uma biografia, no caso, vocês estão estudando no Tratado de Fisiologia Médica e no Fisiologia Humana de Guyton, tá? Então, todas as áreas da saúde, esse é o livro base, tá? Professor, só veio o capítulo 12, é porque eu estou fragmentando, ele parece uma bíblia, tá bom? Ele é muito grosso, tá? O Tratado de Fisiologia Médica. Então, a maneira que a gente está trabalhando o conteúdo, eu vou mandando para vocês os capítulos fragmentados para a gente estar estudando, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Sistema nervoso autônomo, que é o nosso conteúdo, nosso primeiro conteúdo da VA, que inicia agora dia 5, né? À meia-noite 1. Vocês já verificaram que a prova já está à disposição, tá bom? A prova já está à disposição. Já vou responder as perguntas no chat. A prova já está disponível lá na última semana de vocês, porém, ela não está autorizada a iniciar, tá bom? Eu só configurei ela porque automaticamente à meia-noite 1 do dia 5 ela já está liberada para você estar respondendo até o dia 11, às 23h59. Como vocês estão chegando agora, pessoal,
muitas dúvidas, principalmente em relação à prova. Vamos lá. Primeiramente, professor, como é que é a prova? Todo professor, todas as disciplinas, eles configuram, né, sobem 20 questões, tá certo? No mínimo 20, desculpa. Tem disciplina minha que eu subi 30 questões. Dessas questões, pessoal, o próprio sistema vai randomizar. O que é randomizar? Ela vai misturar aleatoriamente e distribuir para cada aluno, tá? Por isso que não dá, por exemplo, professor, eu vou fazer a prova com um colega, né? Então, às vezes, a questão que você está fazendo, número 1, por exemplo, vai ser diferente da do colega, inclusive, tanto o enunciado como a alternativa. Então, um pouco mais complexo, tá? E você só consegue visualizar uma questão por vez, tá bom? Então, você só passa para a segunda questão se você responder a primeira, e não tem como você voltar, tá bom? Então, é dessa forma. Todos vão responder 10 questões, tá certo? Cada questão vai valer 5 pontos, tá certo? No total de 50 pontos. Todas as questões são de múltipla escolha nessa primeira VA, tá? É só clicar, passa para a próxima, tá ok? E assim por diante. Isso é todas as disciplinas, ok? Então, vocês vão ter 2 tentativas. Professor, estou no meio da minha prova. Acabou a internet, acabou a energia, tá? Quando você retornar ao sistema, o próprio sistema já vai reconhecer que você, por exemplo, parou naquela questão número 5 e você vai dar continuidade, tá? Todos os alunos têm 2 horas para fazer cada prova. Tem muito tempo. Não precisa fazer a prova com pressa, tá? E vocês têm duas tentativas para fazer uma prova. Professor, eu fiz a primeira tentativa, eu tirei 30. Você tem a oportunidade da segunda tentativa de fazer prova. As questões vão ser as mesmas? Depende do sistema. Provavelmente não. Se cada professor postou 20, você fez 10 questões primeiro, então, consequentemente, você vai fazer as outras 10, tá, na segunda tentativa. Ok? Vamos lá. Daniela, eu respondi. Se fazer chamada, net. Ok? A questão, pessoal, sobre erros, quando você terminar, por exemplo, a primeira tentativa, vai sair a sua nota. Vamos lá, nota 30, 35, 40, 50. Se você tirou 50, automaticamente você acertou todas. Professor, quando eu vou ver a minha questão, o gabarito dela? Após o dia 11, à meia-noite do dia 12, então, vocês já vão estar à disposição o gabarito de vocês. Não pode liberar gabarito antes, né? Aluno também é um pouco criativo. Enfim, então, a partir do dia 12, à meia-noite, vocês já está liberado no próprio AVA, na própria prova de vocês, o gabarito das questões corretas. Beleza? Vamos lá, semana de prova não tem aula. Não tem aula, é só prova, tá bom? Professor, eu quero fazer a prova às 2 horas da manhã. Vocês podem acessar o horário e o dia que vocês quiserem de qualquer disciplina, entre o dia 5 e o dia 11, tá bom? Necessariamente, vocês não têm que entrar, por exemplo, aula de funções vitais aí, para uma turma é terça, para outra turma é quarta. Vocês não têm que entrar na terça e na quarta. Vocês podem entrar a qualquer horário, qualquer dia da semana, para fazer qualquer prova entre essas datas. Ok? Mais alguma pergunta sobre prova, pessoal? Ô, Kelimã, deixa eu te falar, mas os meninos tinham perguntado se quando erra, dá para ver. Vai continuar igual os outros semestres passados, porque mostrava no cantinho lá, tipo, 0,0. Ou se você acertou, mostra um pontinho nela. Aí dá para saber qual você errou, qual você acertou. Isso aí vai mostrar sim, só não vai mostrar a correta, tá bom? Quando você erra, não vai mostrar a correta, tá certo? A não ser a partir do dia 12. Mas as questões que vocês vão acertando aí, ele vai computando e mostrando para vocês. Ah, não, certinho. Ok? Vamos meter bronca no sistema nervoso autônomo? Vamos lá, eu vou compartilhar na tela de vocês aí o nosso slide.
Vamos lá, pessoal. Olha os microfones aí, por favor. Bom, nós vimos sobre o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema automatizado fisiologicamente, né, que vai nos dar todos os ajustes em relação ao nosso ambiente. Tá? Se nós temos um ambiente calor, frio, se nós temos um ambiente onde que nós estamos enfrentando alguma doença, combatendo alguma doença no organismo, qualquer estrutura que afeta o nosso corpo de um ambiente, pessoal, o nosso sistema nervoso vai agir, tá? Autônomo. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, pessoal, ele é composto principalmente de quê? Ó, questãozinha de prova. Nosso sistema nervoso autônomo, ele é constituído principalmente da nossa medula, tá? Nervos cranianos e nervos raquidianos. Qual que é a diferença desses nervos? Às vezes vocês andaram lendo, né? Para quem pegou o nosso PDF, viram lá nervos cranianos, nervos raquidianos. Quando a gente fala nesses nervos, pessoal, nós estamos falando nos cranianos, por exemplo. São ligações nervosas para a nossa periferia do corpo, diretamente ao nosso encéfalo, né? Nosso encéfalo é a parte principal do nosso cérebro. Então, ele que coordena as nossas funções fisiológicas, principalmente a parte efetora, principalmente a parte que é onde a gente controla, né, o movimento de todos os órgãos. Quando a gente fala em nervos raquidianos, são terminações nervosas ligadas diretamente à nossa medula, principalmente fator sensorial. Então, as terminações, as ligações nervosas de nervos, que é um conjunto, na verdade, nervos são um conjunto de neurônios, pessoal, tá? Nesse caso, raquidianos vem de base sensorial ou aferente, que vai transmitir principalmente o quê? Informações sensoriais até a nossa medula, tá? Então, nós temos um sistema nervoso autônomo, aonde vai ajustar, tá? Ligados através de nervos raquidianos e cranianos, tá bom? O nosso controle, principalmente automatizado, tá? Seja a parte do sistema endócrino, seja a parte digestiva, seja a parte muscular. Então, todo o nosso corpo, ele tem que ter uma conexão, tá? Uma conexão aonde nós temos um sistema nervoso integrado, tá? Que vai processar, coordenar todas as nossas funções fisiológicas, até a nossa periferia. Imagina nós controlarmos, por exemplo, os nossos dedos dos pés. Imagina. Tá? Então, nós precisamos de uma estrutura, uma ligação, ligações nervosas para que isso aconteça. Nós precisamos de uma comunicação. Isso vem através do nosso sistema nervoso. Ok? Bom, se a gente subdividir, tá, o nosso sistema nervoso periférico, vamos deixar a parte central. Vamos deixar o sistema nervoso central, que isso aí é mais na disciplina de morfofisiologia, tá? Vamos concentrar aqui na nossa parte do sistema nervoso periférico, tá? Aonde nós vamos ter dois tipos de sistema nervoso, tanto o autônomo como o somático, tá? E o entérico. O entérico eu já passei para vocês, nós vamos ver mais para frente, quando a gente entrar na parte do controle digestivo, ok? Com mais ênfase, tá? Na disciplina de metabolismo e reprodução, tá, ok? Isso aí só a radiologia que está vendo nesse semestre. Então, diferenciando esses dois, pessoal, vamos lá. Na parte superior da tela de vocês, nós temos o sistema nervoso somático e na parte inferior, o nosso sistema nervoso autônomo. Anatomicamente, pessoal, nós temos essa diferença, tá? Olha a diferença dos dois mecanismos. Na parte superior, nós temos aí do lado esquerdo, a nossa medula, tá? A nossa medula espinhal, que eu já falei para vocês em outras aulas, que ela, além do ser o nosso centro nervoso de reflexo, tá bom? Ela também desencadeia funções motoras, tá? Tanto involuntária como voluntária. Então, pessoal, o sistema nervoso somático, nós estamos falando em um controle neuromotor, principalmente voluntário até a nossa fibra muscular, tá? Então, aqueles reflexos
simples. Daqui a pouco a gente vai ver a parte da estrutura de um arco reflexo, também é questão de prova, tá bom? Nós temos que ter anatomicamente, para realizar um estímulo somático, pessoal, até sua musculatura esquelética, nós precisamos desse sistema nervoso somático, entre medula, um motoneurônio somático ou simplesmente um neurônio motor, aonde transmite impulsos nervosos com comandos de movimento, tá? Todo músculo precisa de movimentar, correto? Então, nós precisamos ter um controle nervoso, tá? Através de um neurônio motor, para realizar a transmissão dos nossos comandos, tá? Até a nossa fibra muscular. Então, aí, a parte superior, nós temos a diferença anatômica, a parte da diferença anatômica de um sistema nervoso somático, onde se liga a medula, vai fazer uma conexão nervosa através de um neurônio motor, tá? Até a nossa fibra muscular, tá, ok? Aonde vai ter ação de um neurotransmissor. Nesse caso, o neurotransmissor é acetilcolina, tá? É o neurotransmissor da contração muscular, da fibra muscular. Então, a ACH é acetilcolina, tá? Que realiza a nossa sinapse química na fibra muscular. Ok? Daqui a pouco nós vamos falar também mais sobre sinapse. E a parte inferior, pessoal, nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, ok? Olha a estrutura que ele precisa ter para acontecer qualquer reflexo motor. Então, além da medula, que é o nosso principal órgão de processamento, de coordenação, tá? Do sistema nervoso autônomo, nós precisamos ter a parte de um neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar. Professor, qual que é a diferença de nervos, tá, e gânglios? Tenho certeza que vocês também leram essa informação na apostila. Nada mais, nada menos, pessoal, que a parte dos gânglios, tá, seria o conjunto da parte principal do núcleo central, ou seja, da parte da cabeça de neurônios, pessoal, aonde se juntam, se aglomeram, tá? Formando o quê? Os nossos gânglios. Quando a gente fala em conjunto de nervos, são um conjunto de quê? De ramificações neurais, ou seja, conjunto de axônios, tá ok? Para fazer o quê? A ligação de medula para o resto do corpo, de parte de encéfalo para o resto do corpo. Então, nós precisamos ter esses conjuntos, tanto da parte principal do neurônio, né, onde fica ali o núcleo celular, a parte da cabeça do neurônio, formando gânglios, e a parte dos nervos, aonde que são conjuntos. Na verdade, é como se fosse um conjunto de fios entrelaçados, tá bom? E paralelos um ao outro, que forma os nossos nervos, ok? Então, pessoal, além dos nossos parte de gânglios e nervos, pessoal, nós temos, claro, vai realizar essa sinapse aí no meio, tá? Onde que está acontecendo a parte de uma sinapse química, né? Utilizando a acetilcolina, e a nossa placa motora lá, onde nós vamos formar o encontro do comando neuromuscular entre a ramificação nervosa e uma fibra muscular. Então, nós formamos o quê? Uma placa motora. Nada mais, nada menos que é o local onde acontece a transmissão, a sinapse neuromuscular, né? Onde a terminação nervosa estimula a nossa fibra muscular. Então, é claro que nós vamos ter tanto as funções de musculatura lisa, musculatura cardíaca e musculatura esquelética, tá? Todos esses processos automatizados. Você precisa bater seu coração? Não. Seu sistema nervoso, tá, vai realizar isso para você, utilizando o quê? Essa anatomia dessas estruturas. Sua medula, tá? Nós vamos ter a parte medula, especificamente medula, pessoal, através do bulbo, tá? Porque o bulbo é o prolongamento final, tá? Que conecta a medula para a periferia do corpo, ok? Tanto curiosamente, pessoal, quando uma pessoa sofre,
por exemplo, um trauma, né? Bateu a nuca, teve uma fratura, pessoal, eu tenho só 3 cachorros aqui, tá, pessoal? Então, se eles participarem da aula aí, leve em consideração. Então, quando você sofre, por exemplo, você não. Quando a pessoa sofre uma lesão, tá, na coluna cervical, principalmente na C3, C4, C2, enfim, pode afetar o bulbo, tá? E dependendo da gravidade da lesão, pessoal, existe o quê? Uma lesão tão profunda que acaba o quê? A pessoa tendo uma morte cerebral, tá? O que seria essa morte cerebral através de um trauma, tá? Porque atinge o bulbo, perde a conexão. Quando a gente tem uma lesão agravante no bulbo, você perde a conexão seguinte. O seu cérebro não reconhece mais o corpo e vice-versa. Perdeu a conexão com a periferia. E a pessoa entra nesse estado de morte cerebral. Ok? Continuando aqui, pessoal. Vamos lá para a nossa parte. Aqui. Vou mostrar para vocês de uma forma diferente. Tá? Vamos entender como é que funciona essa parte da sinapse. Tá? Vamos lá. Isso. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Pronto. Pessoal, alguém me responda, por favor, no microfone, se está aparecendo uma imagem de uma sinapse na tela. Sim. Ótimo. Sim. Então, pessoal, aqui nós temos uma sinapse, tá? Nesse caso aqui, o que na verdade é uma sinapse? Nós estamos falando de uma região onde nós estamos em uma comunicação de uma célula nervosa, no caso de um neurônio, tá? Com uma outra célula. Nesse caso aqui, na parte inferior, nós temos o quê? Uma fibra muscular. Bom, então, pessoal, nós temos que entender que nós precisamos realizar sinapses para estimular qualquer tecido do corpo, ok? Nós precisamos ter uma estimulação nervosa, porque senão ela fica inerte, tá? Qualquer tecido do seu corpo, ele só vai funcionar se a gente precisar fazer o quê? Um comando nervoso nele, uma estimulação nervosa, ou seja, aquele processo de despolarização celular. Então, aqui na parte superior, nós temos a parte final de um neurônio, olha, está descendo aqui o prolongamento final de um axônio, né, que é parece um fio condutor de um neurônio, e o nosso botão sináptico, aonde se localiza nossas vesículas sinápticas, né? E dentro dessas vesículas estão contendo aqueles neurotransmissores, que na maioria dos casos são o quê? Neurônios armazenados, tá? Para ajudar no processo de despolarização celular. Esse espaço entre as duas células, nós chamamos de fenda sináptica, e na parte inferior da tela nós estamos vendo o quê? Uma fibra muscular, né? Contendo, claro, nas suas membranas, toda membrana tecidual, tá, pessoal? Celular, nós temos proteínas, ok? Essas proteínas aqui são vários tipos de proteínas, nesse caso aqui são proteínas canais, que vocês vão aprender mais na disciplina de morfofisiologia, os tipos de proteínas, tá? Os tipos de transporte celular, enfim. Então, aqui nós temos, ao longo da extremidade da membrana, tá? Esses proteínas canais, que realmente vão funcionar como canais, para transportar substâncias para dentro da célula e para fora da célula. Então, o que precisa para a gente realizar a despolarização celular? São aqueles 5 eventos que eu passei para vocês. Nós precisamos, primeiramente, de uma despolarização no neurônio motor, tá, ok? Ou simplesmente um impulso nervoso no neurônio motor. Nós precisamos de estimulação e liberação de cálcio dentro desse botão sináptico, tá bom? Através dos sítios de cálcio. Então, aqui na membrana de um neurônio, nós temos aqui, na parte final do neurônio, nós temos vários sítios de cálcio, onde se armazena o cálcio. Terceira, nós precisamos executar a nossa exocitose, tá? Ou seja,
a liberação desses neurotransmissores que ficam armazenados aqui nas vesículas. Esses neurotransmissores, eles vão ser liberados aqui na fenda sináptica, tá? Eles vão ser liberados para quê? Para entrar em ligação com o seu receptor específico, tá bom? Esses receptores específicos vão se ligar aos neurotransmissores e aumentando o quê? A permeabilidade da membrana. Ou seja, vai abrir esses canais. Abrindo esses canais, pessoal, nós vamos ter um tipo de transporte. Nesse caso, vai ser transporte passivo, não vai ter gasto energético por diferença de concentração, para acontecer a despolarização celular. Neste momento da despolarização celular, eu vou ter o quê? Uma entrada de sódio para dentro da célula, tá? Por quê? A maior concentração de sódio está fora da célula, ok? Então, quando a gente tem algo com maior concentração de um lado e menor concentração do outro, quando nós abrimos passagem, abrimos canais, o de maior concentração, a tendência é o quê? Passar para menor concentração. É aquele exemplo que eu passei para vocês, hipoteticamente, de uma caixa d'água, tá? Então, o sódio vai entrar e o potássio vai sair, porque nós temos que despolarizar essa célula. Vai haver o quê? Uma diferença de cargas, tá? Porque nós temos ânions e cátions, polarização diferente, ok? Sódio positivo, potássio é positivo, então nós precisamos ter o quê? Um equilíbrio também de polarização, tá? Então, vamos lá. Eu vou liberar para vocês o que está faltando aqui, um potencial de ação no neurônio. Então, eu vou liberar para vocês o impulso nervoso através de um neurônio e vai desencadear as outras sequências, pessoal. Então, vai vir um potencial de ação, tá? Vai haver já a liberação de cálcio. Nesse primeiro slide aqui, pessoal, ele não mostra a liberação de cálcio, tá bom? Os sítios de cálcio. Ele já vai mostrar diretamente a exocitose aqui dos neurotransmissores. Nesse caso aqui, que a gente está falando de fibra muscular, vai ser o acetilcolina, ACH, tá? E já vai liberar neurotransmissores e se ligar aos seus receptores específicos, tá bom? Então, vou liberar o impulso nervoso. Aqui já está acontecendo o processo da exocitose. Olha, vai acontecer a permeabilidade, aumentar essa permeabilidade da membrana. Olha o sódio entrando. Nesse caso aqui, não está mostrando o potássio saindo. Vou mostrar um ou outro agora, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Só um minuto. Prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Continuando o mesmo exemplo para vocês, de uma outra forma, é claro, aqui já vai mostrar a mesma sequência da despolarização celular, tá bom? Mas aqui já estou mostrando para vocês, tá? Já a ligação com o receptor na membrana, a entrada do sódio e saindo do potássio. Veja bem, aqui já está acontecendo a liberação do neurotransmissor, tá bom? Então, ele está se ligando ao seu receptor específico. Olha o sódio entrando e o potássio saindo, tá? Então, aqui, na parte inferior, pessoal, da tela, nós temos uma membrana celular, tá? Aquela lembrando lá, né, do ensino médio, a membrana celular com bicamada lipídica, tá? Nós temos a primeira camada superior, a camada inferior, tá bom? Aonde nós temos os receptores, tá? Que funcionam principalmente como transportadores, tá? De substâncias. Nesse caso aqui, o sódio e o potássio, ok? Quando a gente tem a despolarização, o potencial de repouso, pessoal, que vai acontecer, é o quê? Aquela bomba de sódio e potássio, onde nós vamos ter o transporte ativo de bomba de sódio e potássio. Se o potássio saiu, ele vai ser, de novo, transportado para dentro da célula,
e o sódio vai ser transportado para fora da célula, ocasionando um momento de repouso, tá? Nós vamos utilizar principalmente o cloro, tá ok? No momento, na inibição de um potencial de ação, tá ok? No potencial de repouso, é claro, tá? Porque não é todo momento que você precisa utilizar aquela determinada célula, aquele determinado tecido. Então, por isso que nós existimos tanto o potencial de ação para estimular e o potencial de repouso para inibir, ou seja, para cortar a ação da determinada célula. Aqui nesse caso, pessoal, olha só, no processo de potencial de repouso, o processo de inibição, olha o cloro aqui. Então, o cloro, ele vai agir de forma o quê? Inibitória, né? Causando a inibição, tá? Do processo da estimulação de um potencial de ação. Beleza? Voltando para o slide, pessoal. Perguntas sobre a sinapse, pessoal? Vamos lá. Pode abrir o microfone ou pode digitar no chat. Professor, eu tenho mais uma curiosidade. A gente está falando do sódio, do potássio, da fibra muscular, sistema nervoso. Mas como que funciona quando a gente tem uma cãibra? Uma cãibra muscular? Tá. Alguém consegue controlar a cãibra? Não, né? Não, consegue não. Tá. Então, quando a gente não... vamos pensar fisiologicamente. Quando a gente não consegue controlar algo no nosso corpo, é sinal que o nosso corpo está nos avisando de algo, ok? O que se reflete a cãibra, pessoal? Tem vários fatores associados, tá? Veja bem, cãibra é fadiga muscular? Não, porém está paralelamente envolvido. Quando a gente fala em fadiga muscular ou fadiga celular, pode ser de qualquer outra célula, nós estamos perdendo o quê? A capacidade contrátil, né? Se for falar do músculo, nós perdemos, quando o músculo entra em fadiga, nós estamos perdendo, né, a capacidade contrátil daquele músculo, contrátil daquela célula, tá? Por motivos. Por exemplo, vamos lá, quando você está esforçando, eu vou chegar na cãibra, tá, pessoal? Mas eu preciso, primeiramente, chegar no processo da fadiga, tá? Que é muito influenciado, tá ok? Quando a gente chega no processo de fadiga muscular, alguns fatores são envolvidos. Por exemplo, esforço repetitivo. Então, quando você usa demais aquela fibra muscular, tá? Você acaba o quê? Desgastando, né? Desgastando, então o seu corpo entra em colapso naquele determinado músculo, perde a capacidade contrátil. Você faz uma força exagerada, né? Uma força maior que a sua própria capacidade de tensão muscular. Pode gerar fadiga, tá? Pode gerar cãibra. Você tem perda de eletrólitos, como potássio, como sódio, como... quando a gente fala em perda de sódio, pessoal, nós chamamos de hiponatremia, tá? O sódio é muito importante. Nós somos sódios dependentes, tá? Professor, dizem que sódio faz mal. Realmente, sódio faz mal para a pressão arterial para quem tem problema circulatório. Aí faz mal. Tem problema renal, tem problema cardíaco, aí sim influencia. Jovem saudável, tá? Rins funcionando maravilhosamente, sistema circulatório funcionando maravilhosamente, o sódio não vai influenciar, tá? Maleficamente, não, tá? Seu corpo é adaptado para excretar, ou seja, jogar fora o que não precisa, tá? Enfim, perda de eletrólitos, como eu estava dizendo, potássio, sódio, cálcio, também causa o quê? Fadiga, influencia na fadiga muscular e na cãibra, ok? Então, quando você está esforçando demais o músculo, pessoal, você nota-se que a temperatura local, tá, daquele músculo, ele vai ser aumentado, tá? Tanto pela produção de calor pela contração muscular e pelo excesso de hidrogênio, tá? O que se faz, por exemplo, qual que é o principal fator de se acontecer a fadiga muscular? É o aumento dos níveis de hidrogênio. Como assim, professor? O que o hidrogênio tem a ver? Vamos lá. O que mais tem no Sol? Moléculas de hidrogênio.
O Sol, ele tem uma temperatura extremamente quente, tá certo? É a mesma coisa que acontece no seu músculo. Você tem muita água no músculo, porém, quando você está executando contração muscular, pessoal, você acaba utilizando principalmente o quê? Molécula de, além de desgaste da água, você utiliza molécula de oxigênio, correto? Porque a célula precisa de oxigênio, você está usando demais essa célula, acaba o quê? Gastando demais oxigênio, vai sobrar o quê? H2O. Você vai desidratando, perdendo água, usando oxigênio para produzir energia, tá? E vai sobrando hidrogênio. Então, esse excesso de hidrogênio é o principal fator da fadiga muscular, que acaba aumentando a temperatura e a acidez local do músculo. Ótimo. Professor, o que isso vai influenciar na nossa cãibra? Cãibra é um processo involuntário, tá? Via medula, aonde o seu corpo está o quê? Tendo uma reação fisiológica, tá? Neuromuscular, por algum motivo que está o quê? Entrando em colapso, ou entrou em colapso. Professor, mas eu andei o dia todo, tá? E minha câimbra aconteceu o quê? Às 3 horas da manhã, dormindo, tá ok? A reação desse músculo, pessoal, ela pode acontecer em qualquer momento, tá? Essas contrações involuntárias através de uma câimbra, tá? Você pode acontecer naquele momento executando a contração muscular, até num processo de repouso. Da mesma forma de uma gestante, está lá no 6º, 7º mês, 8º mês de gravidez, tá? O peso acima, né? Dilatação acima celular. Então, acaba o quê? Desgastando demais a musculatura, acaba tendo muitas câimbras envolvidas. Idosos sente demais câimbras, tá? Enfraquecimento muscular, perda de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, tá? Isso tudo influencia no processo da câimbra, ok? Vocês perceberam que fisiologicamente não dá para explicar a fisiologia de algum sistema, pessoal, de algum processo assim, ó, apenas em uma palavra, tá? Vocês viram que precisa acontecer o quê? Vários fatores fisiológicos para entender como funciona, por exemplo, nesse caso, uma câimbra, ok? Rian, respondido aí? Entendeu o que é uma câimbra? Respondido, sim. Entendi, sim. Maravilha. Eu falei sobre o potássio que interfere, sim. Tá? Por esse motivo que incha os músculos. Pessoal, músculo inchado, ele é ocasionado por, se for, claro, por esforço, pessoal. Quando você utiliza demais uma célula, ela acaba tentando captar o máximo que é possível, além de água, precisa de oxigenação, precisa de mais nutrientes, tá bom? Quando você esforça uma célula, o processo dela causa uma inflamação também na membrana celular, tá bom? Então, por isso que o músculo incha quando você está utilizando ele demais, ok? Maravilha? Pode seguir? Ou tem mais alguma dúvida sobre sinapse? Ou alguma curiosidade? Sim. Seguir, né? Deixa eu voltar o slide para a tela de vocês. Pessoal, o senhor pode falar para mim que a pergunta... Eu não entendi essa pergunta aí, pessoal. Por favor. Retorna essa pergunta aí. Eu não sei quem falou que eu estava colocando o slide aqui para vocês. Professor, alguém perguntou no chat por que o músculo fica pulando. É tipo isso. O que ocorre quando o músculo fica se contraindo, pulando. Involuntariamente, né? Pessoal, isso aí, na verdade, vou falar na linguagem de vocês. Isso é como se fosse um bug
neuromuscular. Tá? Vocês, por exemplo, acho que a maioria de vocês, ou todos vocês, já teve aquele momento onde vocês estavam dormindo, né? E, de repente, lá no sonho, você sonhou fazendo um movimento, né? Pessoal, às vezes, o seu próprio corpo ele entra em colapso, dá uma bugada nesse mecanismo de controle neuromuscular. Você só pensou que você estava fazendo um movimento, mas, na verdade, você estava o quê? Repousando e dormindo. Só porque o seu músculo é burro, tá? Seu músculo, quando eu falo que ele é burro, por exemplo, ele não sabe contar. Seu músculo não sabe contar, ele não sabe dormir, ele não sabe nada, tá? Ele só entende o quê? O estímulo, tá ok? O estímulo que é processado nele. Se você, por exemplo, pensou que você estava levantando o braço e de repente você fez um movimento de levantar o braço, porque ocasionou seu sistema nervoso, tá? Então, quando você, por exemplo, utiliza demais aquele músculo mesmo, pessoal, às vezes você dá o quê? Uma estimulação neuromuscular involuntária que ele fica naqueles tremores, tá? Você utilizou ele demais, você esforçou ele demais, então ele fica causando pequenas fibrilações, tá? Nas fibras esqueléticas, por isso que ficam a sensação de tremores, né, musculares, é por isso, tá? Por causa da estimulação neuromuscular de forma involuntária, ok? Bom, pessoal, algumas diferenças sobre o nosso sistema, já que nós dividimos aqui, fizemos a divisão, né, do nosso sistema nervoso autônomo de forma simpática e parasimpática, né, causou muitas dúvidas em vocês, o que é isso aí? Vamos, primeiramente, a gente dividir o nosso sistema nervoso autônomo de forma simpática e parasimpática, né? Então, de um lado, nós temos o simpático, aonde ele vai agregar nervos que partem das regiões torácica e lombar. Então, nós estamos falando da parte mais central do nosso corpo, né? E o nosso principal neurotransmissor vai ser o quê? Adrenalina e noradrenalina. Maravilha. Do outro lado, nós temos o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Esses nervos já vão partir diretamente do encéfalo e medula, a parte final da medula, que é a região sacral ali, tá? Onde fica principalmente o bulbo, tá? O mesencéfalo. E o nosso principal neurotransmissor acetilcolina. Maravilha. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, pessoal, nós precisamos de um equilíbrio fisiológico, tá? Esse equilíbrio fisiológico nós chamamos de homeostase, homeostasia, tá? São todos os nossos sistemas trabalhando para manter o nosso corpo equilibrado, né? Fisiologicamente, é claro. Então, na nossa parte autônoma, que é a nossa parte involuntária, ela tem esses dois mecanismos. O simpático, que praticamente estimula, tá? E o parasimpático, que faz um processo, principalmente, de alguns sistemas funcionarem para causar o quê? A inibição de algumas ações do simpático, tá? Justamente para manter o equilíbrio. Então, um estimula, o outro trabalha para inibir, e por aí vai, tá? Às vezes, os dois vão trabalhar juntos, no mesmo mecanismo fisiológico, às vezes, eles vão trabalhar de forma paralela, contrária, tá? Mas vão sempre estar trabalhando juntos. Tá ok? Aqui nós temos exemplos, por exemplo, em relação, inclusive aquela questão número 4 lá da apostila, envolve muito essa questão aqui, tá, pessoal? Enumerar aí as nossas ações fisiológicas, tanto simpático como parasimpático, tá? Então, nós temos algumas ações aí, por exemplo, a parte parasimpática, como contrair a pupila, estimulação à salivação, reduz os batimentos cardíacos. Então, vamos ver aqui a parte do batimento cardíaco. Quando a gente reduz quando a gente aumenta o batimento cardíaco, nós precisamos de um outro sistema, tá? De inibição. Então, o coração ele bateu alguma situação fisiológica, de estresse, de esforço físico, enfim. E nós precisamos de um outro lado para quê? Para diminuir esse batimento cardíaco, tá? Para manter o equilíbrio.
Da mesma forma, estimular a salivação, né? Então, nós vamos pensar que a gente vai entrar numa refeição, nós precisamos de glândulas salivares ser estimuladas, tá? Então, eu vou lá ocasionar uma estimulação simpática, tá bom? Uma estimulação simpática e parasimpática numa glândula. Para quê? Para secretar o quê? Principalmente um líquido à base de água, né? Durante a minha mastigação, durante a minha alimentação, tá certo? Da mesma forma, brônquios e da mesma forma, meus brônquios, tá? Quando eu tenho uma estimulação simpática, veja bem, qual que é o hormônio, o neurotransmissor que causa, por exemplo, uma broncodilatação? É a adrenalina, tá? Em que momento que a adrenalina ela está mais estimulada, secretada no nosso organismo, no momento de um estresse, seja um estresse motor, seja um estresse neurológico, enfim, é o momento de um estresse, correto? Quando eu secreto muita adrenalina, o que acontece? O nosso batimento cardíaco vai ser aumentado. É sinal que vocês já perceberam, quanto sua adrenalina está mais alta, você precisa aumentar também a sua frequência respiratória, você fica mais ofegante com adrenalina alta, é justamente porque você está consumindo mais oxigênio, tá? Então, quando você tem uma adrenalina alta, que aumenta a sua frequência cardíaca, automaticamente a adrenalina vai lá no seu sistema respiratório e estimula uma broncodilatação. Quando a gente fala em broncodilatação, pessoal, simplesmente nós estamos dilatando os nossos brônquios, tá? Brônquios são aqueles canais, tá? Que ficam, aqueles canais maiores que ficam, são canais dos nossos pulmões, tá bom? De passagem de ar, tá? Então, quando eu faço uma dilatação desses canais, quer dizer que eu consigo o quê? Passar mais quantidade de ar e, consequentemente, tentar captar mais oxigênio, tá? Por isso que nós temos a nossa frequência respiratória aumentada. Quando, por exemplo, uma pessoa, já ouviram falar, alguém aqui já teve um choque alérgico? Entrou em reação alérgica, pessoal? Já, né? Tem pessoas que tem uma reação tão forte alergicamente, pessoal, nós chamamos que essa pessoa vai entrar em choque anafilático, tá? Tem pessoas que até uma picada de abelha pode entrar com choque anafilático. O que é um choque anafilático? A pessoa entra com insuficiência cardíaca, ou seja, o sangue não está circulando. Existem momentos, pessoal, casos, que a pessoa tem que tomar o quê? Adrenalina diretamente, tá? No seu sistema circulatório, para poder ocasionar, porque uma reação alérgica muito profunda, existe o quê? Uma bronquioconstrição, broncodilatação, tá? Aumentei, tá? A nossa dilatação dos brônquios, broncodilatação, estou fechando, broncoconstrição, aliás, estou fechando, passagem do ar, tá? Diminuiu. Caso do asmático, tá? Pessoa com asma, crise asmática, o que acontece? Bronquioconstrição, tá? Toma a medicação para fazer o quê? Broncodilatação, para ter passagem de ar, tá? Aqui nós temos... Oi? Meu menino é asmático, ele já aconteceu isso, eles usam até bombinha, sabe? Sim. Geralmente o que tem na bombinha não é adrenalina, tá? Só para deixar a curiosidade aí, pessoal. Geralmente... Não, mas eu não quis dizer isso, não. Não, sim, eu só tô... Ele já... sim. Não, pode explicar. Só estou completando a sua informação, porque é bom também deixar claro, porque a adrenalina, por exemplo, ela é injetada através, claro, de uma incisão, uma injeção, né? Diretamente corrente sanguínea, e a maioria que tem nas bombinhas que utiliza, minha menina também utilizou há um tempo bombinha, hoje o organismo já criou resistência, né, ao processo da asma, que é um processo de alergia, tá bom? A asma é alergia, pessoal, tá?
Então, assim, geralmente, às vezes, a criança tem asma e quando entra na fase vai entrar na pré-adolescência, adolescência, vida adulta, ela consegue desenvolver uma resistência a esse quadro de alergia, né? E pode retornar depois, tá bom? Futuramente aí na meia-idade ou terceira idade também pode voltar essa questão da asma aí. Enfim, a maioria meu filho, o meu filho, ele tomou uma picada de abelha e eu acabei de sentar, fui para a roça e ele acabou de sentar assim a gente, né? E tomou uma picada de abelha. Eu tive que levar ele a tomar essa adrenalina. Isso, acontece mesmo. Então, a pessoa que tem um choque anafilático tem que socorrer rápido mesmo, tá? E aqui a maioria das medicações que tem farmacológico ou princípio ativo, tá? O pessoal da farmácia, biomedicina vai se familiarizar bastante com essas nomenclaturas aí, princípios ativos, farmacológicos, enfim. Histamínicos, tá? São histamínicos, bases de corticoides, anti-inflamatórios, então é basicamente o que tem naquelas bombinhas, tá? Os corticoides também têm ações, os histamínicos, por exemplo, têm ações de broncodilatação, tá bom? Por isso que é composto naquelas bombinhas, tá? Por que tem que ser na bombinha? Porque quando a pessoa vai inalar, tá? Tem que ser inalado, tá? Onde que está o processo de bronco? Onde está fechado os brônquios? Lá nos pulmões. Então, por isso que a pessoa tem que fazer uma inspiração, né? Principalmente via bocal, né? Então, ele tem que inalar, já fazendo o quê? Jogar o máximo possível de quantidade desse remédio, tá? E principalmente diretamente nos canais da traqueia, brônquios e por aí vai, até chegar nos pulmões para fazer a sua ação fisiológica, esse remédio, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos uma situação ilustrando o que seria... Professor, Oi? uma pergunta aqui. Sim. Professor, por que quando uma criança inala uma bombinha, o coração dele acelera? A gente sente que a roupa fica assim, tremendo, tipo assim, que dá uma aceleração. Você sabe explicar? Principalmente pela reação. Quando eu preciso de mais oxigênio, a pessoa, quando ela está precisando tomar, por exemplo, inalar essa medicação, a bombinha, usar a bombinha, é sinal que ela está captando pouco oxigênio, correto? Toda vez que você precisa, é fisiológico, toda vez que você precisa de mais oxigênio, tá? Olha, a homeostase, todos os sistemas trabalhando para manter o equilíbrio. Quando seu nível de oxigênio está baixando, o que o sistema cardíaco tem que fazer? Aumentar a frequência cardíaca, tá? Através de adrenalina, principalmente, tá bom? Para quê? Para fazer o bombeamento mais rápido do sangue, para circular o sangue mais rápido, para transportar esse oxigênio mais rápido para os tecidos. Por isso que está envolvido. Aumentei a frequência cardíaca, aumentei a minha frequência respiratória e vice-versa, tá? Para poder fazer o quê? Uma circulação mais rápida e oxigenar mais rápido esses tecidos, tá? Tranquilo aí? Respondido? Tranquilo, professor. Obrigada. Nada. Olha aqui, na tela de vocês nós temos uma situação de perigo, tá bom? Onde a pessoa está, claro, fugindo desse urso aí. Então, vamos entender o que seria uma estimulação nervosa, tá? Uma ação do meu sistema nervoso simpático. O que seria? Primeiramente, nós temos o nosso controle, tá? O meu controle do sistema emocional, que é derivado de quem? Parte do meu hipotálamo. Hipotálamo é uma pequena... Só um minuto, pessoal. Deixa eu dar uma prensa num cachorro aqui. Vamos lá, continuando.
Então, nós temos o nosso controle emocional. Ele também faz o nosso controle do sistema da termorregulação e também controla a nossa parte emocional. Ele vai desencadear outras funções. O bacana é que vai sair depois na gravação, né? Vamos lá, pessoal. O nosso hipotálamo, né? Ele é uma glândula do sistema nervoso, ele é do tamanho de uma ervilha, praticamente. Ele tem grande funcionalidade, tá? Ele tem funções de comandar outras glândulas, várias outras glândulas do nosso corpo, inclusive o nosso sistema emocional, tá? Então, o nosso sistema emocional, pessoal, ele está interligado, claro, ao nosso sistema cardíaco, respiratório, enfim. Então, quando se detecta um perigo, tá? Nesse caso aí, pessoal, quando você detecta um perigo, automaticamente o seu corpo tem que te preparar, né? Preparar para quê, professor? Você tem que ter uma reação, né? Nesse caso aqui, a reação da pessoa é o quê? Fugir, né? Fugir. Então, nesse caso, fisiologicamente, meu corpo precisa estar preparado para fugir. Qual que é o preparo fisiológico do seu corpo? Ele vai aumentar níveis de frequência cardíaca. A sua pressão ela tem que ser elevada. Por quê? A nossa pressão sanguínea, é claro que ela é controlada por vários outros mecanismos, mas dentro da parte muscular lisa, né, porque o vaso sanguíneo é músculo liso, nós temos ações hormonais e de estimulação. Depois eu vou falar sobre os barroceptores, né, que é específico no nosso sistema circulatório, aonde nós temos vasos sanguíneos, são mangueiras, tá? São mangueiras que carregam o sangue, né, no meu sistema circulatório, aonde ele fica fazendo o quê? Movimentos de contrações de vasos sanguíneos, correto? Então, imagina aquela mangueira de jardim, quando ela está ligada à água, você pegou ela e apertou essa mangueira, o que ocasiona? A pressão interna vai ser aumentada. Então, quando você, por exemplo, solta essa mangueira, né, você vai dilatar a passagem da água, então vai diminuir a pressão. Mas para a gente ter uma ação muscular esquelética, qualquer esforço que você faz fisicamente, a sua pressão ela tem uma elevada. Por quê? Porque você contrai músculo. Quando você contrai musculatura esquelética, você acaba apertando os seus vasos sanguíneos. Isso reflete na sua pressão arterial, beleza? Quando você, por exemplo, aumenta a sua frequência cardíaca, o coração bate mais rápido, circulação mais rápida, volume sistólico, né? Esse volume de ejeção de sangue está sendo bombeado com maior quantidade, você aumenta a sua pressão. Então, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a pressão arterial, nós vamos também ter o quê? Um aumento da frequência respiratória, você vai precisar de mais oxigênio, então você vai ter que aumentar a sua frequência respiratória, a quantidade de vezes que você respira vai ter que ser aumentado para oxigenar mais rápido, tá? Então, esse é o preparo fisiológico, tá ok? Então, nós vamos ter o quê? Quando se eleva, tá? Quando se eleva a adrenalina e noradrenalina, a noradrenalina é um outro hormônio, tá? Que age no sistema cardíaco, que faz o quê? Essa contração, principalmente essa vasoconstrição, dilatação de vasos sanguíneos, tá bom? Que vão influenciar na sua pressão arterial. Quando eu ouvir falar em epinefrina e norepinefrina, é a mesma coisa, é adrenalina e noradrenalina. Então, o nosso corpo, isso é processo simpático, né? Isso é estimulação simpática, né? Essa ação. Agora nós vamos ter o quê? Paralelamente, o parasimpático, tá? Aonde que um parasimpático entra? Você vai precisar correr. É sua ação muscular esquelética, é sua reação, na verdade, muscular esquelética. Vai te dar o quê? Você teve um preparo, uma estimulação simpática que preparou fisiologicamente para o seu corpo correr, tá? Aí você inicia o quê? Contrações musculares
esquelética, de forma parasimpática, você está correndo, tendo ação muscular, aí forma o quê? Parasimpática, tá certo? Então, você teve a possibilidade de fugir do perigo que você estava. Então, aqui foram os dois sistemas simpáticos e parasimpáticos trabalhando para quê? Para manter o seu equilíbrio, né? Para te dar oportunidade fisiológica para você fugir do perigo, ok? Continuando aqui, pessoal. Aqui nós temos uma estrutura anatômica de um arco reflexo, né? Perguntinha de prova, ok? Qual é a estrutura anatômica? O que precisa para acontecer um arco reflexo? Tá? Nós precisamos de um órgão, pessoal, de um órgão de processamento, um centro, né? Um centro nervoso para processar esse reflexo. Então, nós vamos utilizar a medula, que é o nosso comando principal do reflexo. Nós precisamos de uma via de transmissão sensorial, né? Você pisou no prego, sentiu a dor, foi transmitido através de um neurônio sensorial até a sua medula, e a medula desencadeou um controle neuromuscular, né? Um controle motor até a sua musculatura para levar o pé. Então, nós precisamos o quê? Da medula, tá bom? E 2 neurônios, um sensorial e um motor, para desencadear um reflexo nervoso, um reflexo motor, tá bom? Um que recebe, transmite a informação sensorial, e o outro que processa, que é a medula, e desencadeia estimulação motora até a fibra muscular. Tá? Tem pergunta no bate-papo aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só terminar esse slide aqui, aí nós vamos para as perguntinhas, tá bom? Então, aqui temos algumas ações sobre luta e fuga, né? Que eu desencadeei aqui para vocês, que eu passei para vocês sobre esse momento aqui de uma ação do sistema nervoso simpático, tá? Então, vai haver liberação dos... Qual que é a pergunta? Não entendi. Shirlene, é isso mesmo? Shirlene, não entendi, tá? Cortou aqui. Professor, só assim, na questão, e o que precisa a pergunta. Ah, tá. O que precisa para acontecer um reflexo motor? Precisa da medula, que é o nosso órgão que vai coordenar essas ações, né? Um centro nervoso. Nós precisamos de um órgão sensorial, neurônio sensorial e um neurônio motor. Tá? Nós precisamos, pelo menos, dessas 3 unidades aí para acontecer um arco reflexo. Tá? Então, pessoal, naquele processo da estimulação simpática, né, daquela ação de perigo, nós vamos ter essas ações fisiológicas aí, tanto parte parasimpática como simpática. Então, por exemplo, liberação dos hormônios da glândula suprarrenal, né? Essas glândulas secretam o quê? Adrenalina e noradrenalina. Secretei adrenalina e noradrenalina, aumentei a pressão arterial e frequência cardíaca, né? PA e FC. Se eu aumentei minha frequência cardíaca, eu vou precisar de mais oxigênio, então eu vou realizar uma bronquiodilatação pela ação principalmente de quê? Da adrenalina, né? Então, existe uma dilatação dos brônquios. Inibição da motilidade e secreção do TGI. Quando você precisa, por exemplo, de uma ação fisiológica de estimulação, de musculatura esquelética, cardíaca, pessoal, existe uma inibição do seu sistema digestivo, tá? Vocês podem notar, quando vocês, por exemplo, estão no estresse aí, né, na adrenalina alta, dificilmente você quer comer, né? Geralmente você quer comer o quê? Após esse evento, né? Então, porque existe uma inibição,
ok? Por isso que a pessoa, por exemplo, acabou de almoçar, não é legal fazer esforço físico. Por quê? Porque a concentração sanguínea, por exemplo, quando você faz uma refeição, pessoal, existe uma grande quantidade de sangue que vai para o seu sistema digestivo, né? Que trabalha ali na motilidade, na secreção ali de substâncias para fazer a digestão, enfim. Quando você faz esforço físico esquelético, a maioria do seu sangue tem que ir para onde? Para a musculatura esquelética. Então, o seu corpo entra em colapso. Por isso que, às vezes, a pessoa desmaia, a pessoa tem náuseas, a pessoa tem dor de cabeça, a pessoa... vocês gostam de falar, né? Da congestão, né? Então, porque entra em colapso, seu corpo não aguenta, tá bom? Aumento do metabolismo da glicose, quando você eleva a adrenalina sanguínea, pessoal, a adrenalina, ela faz o quê? Quebra muito a glicose. Por isso que todo evento estressante, depois que passa esse evento, tá bom? Passa esse evento, tá? De estresse, de tudo, diminuiu já aquela frequência cardíaca, frequência respiratória, se eleva o quê? A fome. Você tem vontade de comer o quê? Carboidrato. Doces ou massa, né? Ninguém aí, né, teve aquele estresse todo, terminou esse estresse, vai comer uma folha de alface. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ir no carboidrato, né? Glicose, porque queimou muita glicose. Doces ou massas, tá? Carboidrato. Então, por isso que você tem essa vontade estimulada de consumir carboidrato, porque excesso de adrenalina quebra muita glicose para formar energia. Mobilização de energia, acabei de falar, né? Dilatação dos vasos da musculatura esquelética e, consequentemente, o aumento do fluxo sanguíneo. Então, toda vez que você utiliza o seu músculo, existe o quê? Uma dilatação de vasos sanguíneos que tem que trabalhar de forma fisiológica para quê? Se aumentou a frequência cardíaca, aumentou o volume de sangue, vai dilatar seus vasos sanguíneos, né, através de óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio, que faz o quê? Que dilata os seus vasos sanguíneos para o sangue passar com maior facilidade, né, para transportar nutrientes, para transportar oxigênio e tudo mais. E a dilatação das pupilas, que acontece mediante também uma ação simpática, tá, pessoal? Então, toda vez que você está naquele momento de estresse, seja físico ou nervoso, suas pupilas, ela tem o quê? Uma dilatação também, tá bom? Deixa eu voltar aqui com vocês. Isso aqui é só uma perguntinha, tá? Para a gente pensar um pouco, pessoal. Que o nosso corpo, as funções simpáticas e parasimpáticas são antagônicas, ou seja, são opostas, tá? Essas duas divisões no sistema autônomo trabalham de forma coordenada. Algumas situações elas agem de forma antagônica, ou seja, oposta. Em outras, atuam sinergicamente, como na salivação. E ainda podem atuar exclusivamente como inervação simpática de vasos, glândulas sudoríparas, glândulas suprarrenais. Tá? Essas glândulas, o que é a glândula secreta, pessoal? Se for sudoríparas, se for glândulas exócrinas, elas secretam líquido à base de água. Tá? Glândulas salivares, glândulas sudoríparas, que é do suor, glândulas, nós temos a parte de lacrimação, tá? E as outras glândulas são endócrinas. Tá? As endócrinas secretam o quê? Hormônios. Certo? Então, tá aí as diferenças das nossas dois tipos de glândulas do sistema nervoso endócrino. Ok? Deixa eu pegar aqui para vocês. Parar um pouco o compartilhamento. Prontinho. E aí, pessoal, aproveitando aí o feriado, conhecendo um pouco mais o corpo, né? São muitas especificações, né, para que ocorra uma situação fisiológica, tá certo? Mas vamos para as perguntinhas aí. A hora voou, pessoal. Já temos 1h, quase 1h15 de aula, né? Já 1h11 minutos. Ô, professor, estou gostando demais da aula do feriado. Acho que todos os feriados podiam ter aula. Meu sonho. Pessoal, mas assim, é um feriado também, né?
Mas é um feriado assim também que a maioria tá guardando um jejum aí, né? A maioria às vezes também não faz festa, né? Fica mais tranquilo, mas tem feriado também que provavelmente eu vou vir aqui dar aula sozinho, a maioria já está aí, né? Em rancho, não sei aonde, na fazenda, fazendo festa, enfim. Tá? Hoje é um feriado mais tranquilo, tá bom? Mas quando puder, a gente vem aqui no feriado aqui, a gente se encontra, bate um papo aqui fisiologicamente. Tá tranquilo então? Não tem dúvida aí nessa parte? Deixa eu saber se não tem dúvida mesmo. Daqui a pouquinho eu vou liberar uma atividadezinha aí. Calma, vocês não precisa copiar, é um link, tá, pessoal? Simplesinho, só 6 questões, tá bom? Só para a gente testar um pouco o seu conhecimento. Deixa eu finalizar essa parte aqui, então, já que não tem perguntinhas. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Porque pessoal, tem esse slide aqui para trás, mas eu diferenciei para vocês, tá bom? O que eram nervos e gânglios, tá? Então, tá aqui o nervo, tá escrito para vocês aí, depois quando for estudar, feixes de axônios, né? Neurônios, com ou sem bainha de mielina. Aquela bainha de mielina são aquelas bainhas que fazem o quê? O aumento da velocidade da condução nervosa. Então, tá aqui, pessoal, na verdade, são um conjunto, né, da parte axonal dos neurônios, formando os nervos. E os gânglios é a parte o quê? Dos corpos celulares, tá? São a parte principal, a parte da cabeça do neurônio, tá bom? Que vão formar os gânglios, ok? Então, algumas patologias, principalmente neurodegenerativas, pessoal, do sistema nervoso. Então, nós temos aqui o que é uma esclerose múltipla, tá? Então, uma doença autoimune, ou seja, o seu próprio corpo, pessoal, ele vai começar uma destruição imunológica, tá bom? Que vai destruir as bainhas de mielina. Tá? Essas bainhas de mielina, como eu acabei de falar, ela aumenta a velocidade da transmissão nervosa. Também faz um processo de isolamento do axônio, do neurônio, de transmitir os comandos nervosos. Então, quando há uma destruição dessas bainhas, pessoal, ocasiona o quê? Problemas de visão, distúrbios da linguagem, da marcha, do equilíbrio, da força, tá? Então, isso é o que acontece na esclerose múltipla. É claro que tem os estágios, tá? Quanto mais a doença avança, destruindo as bainhas de mielina, mais ocasiona essas desfunções aí, neuromusculares, coordenativas, tá bom? Da fala, enfim. E aí depende da evolução, tá bom? Do nível da esclerose múltipla. Olha aí o Alzheimer. O que o Alzheimer acarreta, pessoal? Também é uma doença neurodegenerativa, tá? Onde o seu próprio corpo ela vai produzir uma proteína autodestrutiva, tá? E ela acaba o quê? Destruindo o quê? Neurônios. Então, quanto mais você destrói seus neurônios, tá bom? Mais você afeta principalmente a memória, a fala, o aprendizado, tá bom? Isso também é uma doença imunológica, né? Autoimunológica, que seu próprio corpo está se destruindo, certo? O Parkinson, nós discutimos sobre, até brinquei com vocês, sobre quando a pessoa treme, né? Quando está estressada, tá certo? Quando a pessoa tem um estresse maior, ela secreta adrenalina, né? Que ela começa até a tremer, tá certo? Então, esses tremores aí por excesso de adrenalina. Então, quando passa esse momento de estresse, né? Existe um outro hormônio que vai ter uma ação parasimpática, opostamente, que é a dopamina, aquele hormônio de prazer, de relaxamento, de bem-estar, que é secretado do seu sistema nervoso. Então, você tem o quê? Uma diminuição, né, desses movimentos neuromusculares, te acalma também, relaxa a musculatura, e no caso de um parkinsiano, a pessoa existe uma redução, né, na produção de dopamina. Então, acaba o quê? Nos centros motores.
acaba a pessoa, por isso que a pessoa tem os tremores, tá? Porque existe uma diminuição da produção de dopamina, certo? O AVE, que é o acidente vascular encefálico, professor, é a mesma coisa que o AVC? Sim, é porque estão utilizando aí na terminologia aí da área da saúde o AVE agora, mas AVC e AVE é a mesma coisa, tá bom? Pode ser ocasionado por vários fatores, principalmente o quê? Pressão arterial elevada, alto colesterol, obesidade, pode ocasionar um acidente vascular encefálico, tá? E eu vou deixar essa parte do colesterol, principalmente para a disciplina de metabolismo, para a gente entender essa obesidade, o que ocasiona, né, esses fatores aí dentro do sistema fisiológico. E quando nós entrarmos na parte de cardíaca, que já é o próximo conteúdo, nós vamos discutir mais sobre essa questão da pressão arterial, o que está ligado ao colesterol alto também, o que influencia, tá? No aumento da pressão arterial e no risco de AVE, que na verdade existe um rompimento, um acidente no vaso sanguíneo cerebral por algum motivo, algum fator. Por isso que nós chamamos de acidente vascular encefálico. Ok? Deixa eu interromper. Tem uma perguntinha aqui. Mesmo usando um neurônio motor, o arco reflexo faz parte do sistema autônomo? Sim. Na verdade, o neurônio, pessoal, os neurônios, eles fazem parte de todos os sistemas, tá? O sistema nervoso em si. O sistema nervoso é que ele se divide, tá? Em tanto a parte autônoma como a parte central, mas porque o neurônio é a célula, né? A nossa principal célula do sistema nervoso. Então, a célula não pode faltar, ela faz parte de todos, tá ok? Só vai diferenciar no tipo de transmissão, tá ok? Que ela vai transmitir, conduzir, se é sensorial ou se é motora, tá? Geralmente a sensorial leva para o seu sistema nervoso a informação. A condução neuromotora, neuromuscular ou efetor é um comando que sai do seu sistema nervoso que vai para a periferia, tá? Pessoal, é possível pessoas novas terem Alzheimer? Olha, fisiologicamente tudo é possível, tá? A questão do índice que é menor, ok? Fisiologicamente é raro uma pessoa nova ter Alzheimer, tá bom? Alzheimer geralmente é doença de idoso, ok, pessoal? Por quê? Está tendo muita dificuldade na memória? Foi por isso, João Gabriel? Ou não? Ou um fator diferente? É isso mesmo? Não, né? Beleza. Vocês vão testar a memória semana que vem nas provas, tá bom? Professor, Oi. Que nem a minha avó mesmo, eu cuido dela e aí ela tem Alzheimer, né? Início de Alzheimer. Só que o dela é mais questão do sono, entendeu? Ela fica delirando, ela vê como se fosse tudo real. Ela levanta, ela anda, ela conversa. Você conversa com ela, ela tá até às vezes com o olho aberto, mas ela não sabe o que tá fazendo até ela acordar. Aí o médico disse que o Alzheimer dela não chegou ao nível do esquecimento, só de misturar a realidade com um sonho. Aí isso pode ser passado, pode ser hereditário ou não? Alzheimer, geralmente, não só Alzheimer, tá? Doenças genéticas, quando a gente fala doenças neurodegenerativas, tá bom? O índice genético é o maior fator que tem. Ou seja, se sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô teve, sua probabilidade de ter é maior. Entendeu? Vamos lá, pessoal, eu vou... Oi? Não, aí eu ia te perguntar, professor, porque, tipo assim, né, eu tenho a cabeça, eu esqueço muito das coisas, né? E aí, eu, tipo assim, já tô tomando remédio para memória, para ver se ajuda,
Mas mesmo assim, tipo, se eu falar alguma coisa, você me fala alguma coisa, eu falo, se você não me lembrar, eu vou esquecer. E é questão de segundos, assim, esqueço, entendeu? Então pode ser que às vezes já tenha um início um pouco de Alzheimer. Essa Eu não perda, sei essa se perda de memória aí, desculpa a pergunta, para qual que é a sua idade? eu tenho 20. 20 anos, é uma idade muito nova, né? Para ser ocasionado um Alzheimer. Enfim, a questão da memória, pessoal, veja bem, nós temos dois centros, tá, ligados ao processo de memória, que um é o nosso tálamo, né? E o nosso hipocampo. O hipocampo é como se fosse o HD, onde a gente guarda o arquivo. O tálamo é como se fosse a nossa memória RAM, onde a gente vai acessar esses arquivos, certo? Muitas vezes, talvez não seja caso de princípio ativo para ativar, para melhorar, condicionar melhor esse acesso de memória, né? Às vezes é mais treino, tá? Às vezes é um fator de concentração. O que te faz lembrar? O que te faz lembrar de algo, tá? Para você mais concentrado. Por exemplo, Bruno, eu tenho certeza que você que tem coisas que você não esquece. Algo que, por exemplo, uma situação social, por exemplo, onde você vive, que se a pessoa, você tem certeza que não esqueceu daquela mulher que falou mal de você, né? Não esquece jamais. Por quê? Porque é algo que foi o quê? Foi um estímulo tão psicologicamente, que você guardou aquilo para você, entendeu? Então, tudo depende, às vezes, do estímulo que você recebeu e sua capacidade de concentrar em algo, né? Às vezes não está faltando farmacológico em você, está faltando um treino de concentração, tá? Então, já é uma outra área, tá? Já é uma área da psicologia, que é bom, existe treinamento. Às vezes pessoas têm preconceito no psicólogo, tá, pessoal? Psicólogo não mexe só com depressão, só com essas coisas, não, tá? É um treino de concentração, tá ok? Que faz melhorar também a sua capacidade da memória, tá ok? Então, tem que investigar isso aí. Professor, tem aumento muito casos de Alzheimer. Tem algum fator relacionado a esse aumento? Tem. A nossa vida moderna, tá? A nossa vida moderna, seja da parte alimentar, da parte global, tecnológica, tudo influencia na nossa célula, pessoal. E tudo que influencia maleficamente na nossa célula, ela influencia na nossa genética. E a gente vai passar isso adiante para os nossos filhos e para os nossos netos. Tá bom? Professor? Oi. Você falando aí de genética, né? Tipo assim, dessa doença de Alzheimer essa doença de Alzheimer, por exemplo, a minha mãe tem. Eu posso ter, o meu filho também pode ter, né? Sim. Porque, tipo assim, eu tenho um filho que o pai dele deu uma doença rara de Legg-Calvé-Peters. O senhor já ouviu falar? Meu marido. Aí, o meu filho, ele também tem Legg-Calvé-Peters. Ele usa muleta. Sim. Aí, tipo assim, o filho do meu filho pode ter geneticamente? Com certeza, tá? Isso aí, a parte genética, ela vai influenciar, sim, tá? Porque é uma doença genética, tá? Tudo que é doença genética, ela pode ser transmitida, tá bom? Para nossa parte. E ela é degenerativa, né? Sim, sim. Deixa eu copiar professor? Oi. No meu caso, a minha mãe, ela nasceu com uma falta de acho que eu não sei dizer mais direito, mas é uma doença genética que ela tem. Que, de acordo com os médicos, os filhos dela nasceriam também. Eu e meu irmão, cada um nasceu também com essa mesma deficiência genética, só que manifestou de forma diferente. Sei. Em mim foi na hipoglicemia e nele foi intolerância à lactose. No meu caso, os meus filhos e os filhos do meu irmão também vão ter essa doença? O que a gente aprende na área da... Só um minuto. O que a gente aprende fisiologicamente, que nada é certo, entendeu? Pode. Existe uma probabilidade maior? Sim. Pode acontecer? Sim.
tá? A gente não pode falar que vai, tá? Então, tem que esperar a evolução fisiológica mesmo para acontecer isso aí, beleza? Pessoal, Beleza. dá uma corridinha lá no grupo, funções vitais das turmas de vocês, responda para mim aquelas perguntinhas lá, só para a gente ter né, um balanço aí, como é que seriam algumas questões da prova, tá bom? Corre lá, vai lá no grupo, acessa o link, Google Forms.
Pessoal, mais 2 minutinhos. Eu mandei aí, parece que parece que apagou tudo as respostas. Quem que falou aí? Eu, Juarez. Juarez. Chegou aqui, chegou. Professor, terminei, tá, Shirlene? Professor, terminei também. Maravilha. Pessoal, quem terminou, vai ligando a câmera aí para mim, por favor, para dar uns prints aqui, para fazer um registro. Aproveitar a nossa manhã sem make, né, meninos? Sem make, sem cabelo penteado, pijama. Na verdade, sem make tá desde quando começou essa pandemia. Como é que passa o Esse make? negócio de cabelo Máscara? sem pentear é comigo mesmo. Normal, normal, pessoal. Eu tô de chinela havaiana, bermudinha de Florida. É nóis, eu tô de samba canção, ué. Pode ficar tranquilo aí que eu tô dando os prints aqui, porque são 4 telas, tá, pessoal? Só um minuto. Pessoal, chegamos a 68 hoje na aula. Maravilha. Eu não sei se é medo da disciplina ou é da prova. Ou ambos, né? É os dois, viu, professor? Tá certo. Com certeza. Literalmente os dois. Só tem um pouquinho de pressão envolvida, né?
Professor, eu estou até com calafrio, com medo da prova. Eu estou 31 anos fora de uma sala de aula. Pensa, acho que eu sou a aluna mais velha, viu? Não, maravilha. O importante é retornar e continuar, tá bom? Pode desligar a câmera agora? Pode sim. Daqui a pouco eu mando lá no grupo para vocês. Pô, pessoal, deixa eu só discutir agora um pouquinho as questões com vocês. Vamos ver aqui como é que seria. Essas são as questões mais fáceis, tá? Que poderia colocar na prova. Geralmente, minha prova eu coloco 20 questões que eu não consigo responder, tá, pessoal? Aí eu coloco na prova, não tem problema não, né? Se o senhor não consegue responder, eu imagino eu. Pelo amor de Deus. Tô brincando, pessoal. Aí é maldade. É apenas algumas questões aí, bem, tá, tranquilas em relação ao sistema nervoso autônomo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para a gente ver o desempenho. A chamada não precisa colocar no chat, tá? Quem respondeu as perguntas aí, já vai estar a relação aqui para mim, já peguei a chamada de vocês. Quem não respondeu, responda até mais tarde, tá bom, pessoal? Coloca o nome completo lá, porque eu vou pegar a chamada por esse link de formulário, tá bom? Eu vou deixar aberto, não vou trancar. E vale notas? Vale... Não, isso aqui é apenas uma revisão. Notas? Não vale nota. Amém. Tá? Então, pessoal, as primeiras considerações, tá bom? Motivos. A segunda pergunta. A primeira pergunta, aliás, na verdade, tá? Não vamos entrar em detalhes, isso aqui é apenas, né, o que despertou mais em relação à aula de vocês. A aula de hoje, tá bom? Teve várias respostas aí, teve iguais também, tá bom? Mas, enfim, é só para a gente despertar o interesse de vocês mesmo, tá bom? Vamos para objetivos aqui. Um arco reflexo simples exige pelo menos, tá? A maioria acertou a questão, tá bom? Que são 2 neurônios, um sensorial e um motor e a nossa medula. Hoje a gente discutiu isso aqui, tá bom? Então, seria a alternativa correta. A número 3 aí, assinale a alternativa correta sobre os neurônios, tá? Por coincidência, né, por surpresa, a maioria errou, tá certo? Na verdade, a letra C, que está de amarelo aí, os 32% que acertaram, tá? Por que não seria a letra B? Os axônios recebem estímulos nervosos e transmitem impulso nervoso. Na verdade, o axônio só transmite, tá, pessoal? Quem recebe são o quê? Os dendritos, tá bom? Então, possui 2 tipos de prolongamentos, os axônios, maravilha, e os dendritos, que funcionam como receptores, né, lá no corpo celular. Então, seria a letra C, ok? Vai anotando aí, pessoal, tá? Quem puder, anota aí. Vai estar lá, vai estar o link aberto aí, depois vocês pegam para estudar. Número 4, vamos lá considerar as alternativas. A primeira, as glândulas salivares têm sua ativação controlada por nervos do sistema nervoso autônomo neurovegetativo. Beleza, correta. Os movimentos dos olhos são condicionados por nervos que se originam diretamente no encéfalo. Beleza, nós vimos hoje da parte simpática e parasimpática. O primeiro, se eu não me engano, lá, dilatação pupila, né? Vamos lá. Os movimentos dos braços são controlados por nervos raquianos, né? Eu diferenciei para vocês hoje sobre nervos raquianos ou raquidianos e cranianos. Beleza, é controlado, né? A parte periférica. Então, são todas corretas, a maioria acertou, né? Letra A, né? Número 4. O local de passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro é denominado, a maioria, ok, sinapse. Letra E, 5. E número 6, essa aqui foi bastante concorrida, né? As diferenças. O sistema nervoso periférico é constituído por
Que beleza, hein? O nosso periférico é sistema nervoso autônomo, gânglios e nervos, letra D, que está de verde aí na tela de vocês, pessoal. 32,1% que acertaram ela. Tá? E resume todo o composto, tá bom? Sistema nervoso autônomo, né? Gânglios e nervos. O autônomo faz parte do simpático e o parasimpático. Maravilha, pessoal. Ok? Tem mais alguma pergunta? Não. Tá tranquilo, pessoal? Olha só, já, nossa senhora, 1h45 de aula, maravilha, tá bom? 68 alunos hoje participantes. Obrigado pela companhia de hoje, tá? Daqui a pouco já vai estar disponível na semana 1 do ciclo 1. Aliás, vou colocar na semana 5, desculpa. Os coordenadores pediram para colocar na semana 5 de aula, tá? Mas vou descrever lá, reposição de aula, tá bom? E a data de hoje, beleza? A gravação de vocês. Bom feriado a todos, tá bom? Boa semana de prova, fica todo mundo com Deus. Um abração. Amém. Deus. Obrigado, professor. Valeu, professor. Amém. Falou, Tchau. professor.